Fala aí, minha gente, aqui é o Weber Falcão do canal Verdades Mormons. Mais uma vez nesse vídeo, gostaria de agradecer pela presença, pela participação no meu canal, pelas visualizações, pelos comentários, até mesmo pelos dislikes que às vezes eu recebo, né? É um espaço democrático, é um espaço onde você pode muito bem exercer seu livre-arbítrio, você pode elogiar ou criticar. É o seu direito, você está no seu direito. Eu acredito que o livre-arbítrio é isso, é você poder elogiar quando está ok e de repente criticar quando não está tão ok, ou pode até estar ok, mas você discorde, é um direito seu, tá bom? Eu gostaria de começar esse vídeo contando um pouco mais, né, sobre a minha experiência de saída da igreja. Em abril deste ano, estava sendo lembrada a morte de Martin Luther King na TV, e aquilo me chamou a atenção. É uma pessoa que eu sempre admirei, sim, desde que eu tomei conhecimento da luta dele pacífica pelos direitos civis. E então eu fui para a sala, parei de preparar comida por um instante e fiquei assistindo sobre tudo que ele fez, a contribuição que ele deu para que os direitos civis fossem assinados por Lyndon Johnson em 1964. Foi um marco histórico contra o racismo, a discriminação racial nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, no mundo também. E isso imediatamente me remeteu ao passado da igreja, de quase 130 anos de segregação racial. Dificilmente alguém vai usar esse termo dentro da igreja, mas se você parar para observar mais detalhadamente, você vai ver que de fato foi isso que aconteceu. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre quando a segregação racial começou na igreja, efetivamente, né, foi em 1852. Foi bem, para mim, foi a coisa que mais assim me assustou no primeiro momento, foi porque em Utah, no estado de Utah, que era governado por Brigham Young, foi feita uma assembleia legislativa, e nessa assembleia foi decidido que o estado de Utah teria escravos, embora tivesse vozes contrárias a isso. Inclusive teve um deles, se não me engano, Orson Pratt. Ele disse que o fato de escravizar seres humanos pela simples diferença de cor de pele faria qualquer anjo corar. E o que acontece? Mesmo com uma voz sensata como essa, o profeta de Deus na época decidiu que manteria os escravos no estado de Utah, porém seria dado um tratamento humano aos escravos. Eu me pergunto como você consegue conciliar tratamento humano com escravidão. Eu sinceramente, eu não consigo conciliar essas duas coisas. Eu acho incompatíveis. Talvez é o que seria uma contradição em termos. Mas, enfim, em 1850, o estado da Califórnia já se via livre da escravidão. Era um estado que não era governado por um profeta de Deus e mesmo assim já se via livre da escravidão. E o que acontece? Na visão daquela época sobre os escravos, sobre as pessoas negras, africanas especificamente, elas seriam descendentes de Caim. E por serem descendentes de Caim, elas seriam amaldiçoadas por conta disso, por conta de uma maldição que Caim teria recebido, e eles continuariam sendo herdeiros dessa maldição durante toda a sua vida aqui na terra, as próximas gerações, até que todos os filhos de Abel tivessem recebido o sacerdócio e todas as bênçãos prometidas. Então só no final dos tempos é que os negros poderiam ter, digamos, um lugar ao sol. Mas não era só isso. Se pregava muito na igreja que casamentos interraciais também não deveriam acontecer, que isso iria manchar o sangue dos brancos. E posteriormente também, parece que essa doutrina não era o suficiente para se sustentar ao longo das décadas e dos tempos que se passaram, foi acrescentada uma outra doutrina, de que os negros não eram só amaldiçoados por serem descendentes de Caim, mas também por não terem sido fiéis na vida antes dessa vida mortal aqui, no que dentro da igreja se chama vida pré-mortal. Lá naquela vida pré-mortal, onde o plano de salvação foi proposto, os negros não teriam sido valentes, e por conta disso eles teriam sido castigados também. Estranho isso, né? Bem, você não precisa desligar o vídeo agora e sair correndo e fugir, achar que eu estou falando um monte de bobagem, eu estou mentindo para vocês. Tudo que eu estou falando aqui, eu separei algumas declarações dos profetas
antigos, dos apóstolos antigos, lembrando que todo apóstolo é apoiado como profeta, vidente e revelador, tá bom? Eu vou começar com uma do quarto presidente da igreja, Wilford Woodruff, que ela vai ser muito importante lá no finalzinho do vídeo, tá? Então não me abandona não. Eu vou usar aqui o recurso aqui do computador, porque obviamente que eu não vou decorar tudo aquilo que eles falaram, que eu separei aqui, tá bom? Ele falou o seguinte: o Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro homem que presida esta igreja vos desvie do caminho vos desvie do caminho. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me afastaria de meu lugar. O mesmo acontecendo com qualquer outro que tentasse afastar os filhos dos homens dos oráculos de Deus e de seus deveres. Isso está na Declaração Oficial 1. Está dentro do aplicativo, até dentro das escrituras da Tríplice, né? Eu tenho a minha aqui, ó. Essa aqui eu usei na missão, tem mais de 23 anos. Pelo menos 23 anos eu sei que ela tem. Porque eu comecei a missão em 98 e até hoje ela está aqui comigo, ó. Então, voltando aqui à declaração de Wilford Woodruff. Conforme ele falou aqui nessa declaração, tá aqui, tá nas escrituras. O Senhor jamais permitiria que um homem estivesse na presidência da igreja, do reino de Deus na terra, e que desviasse a igreja e seus seguidores do caminho correto, do caminho dele, do Senhor. E se um homem tentasse fazê-lo, o Senhor imediatamente o retiraria da presidência da igreja, porque ele não seria merecedor disso. Então a gente precisa guardar bem essa informação. Tá? Vamos lá. Vamos agora para o presidente Brigham Young. O presidente Brigham Young foi o segundo presidente da igreja, como eu já falei, segundo profeta, esteve lá naquela Assembleia Legislativa. Essa declaração que eu vou ler agora foi muito impactante para mim. Ela mexeu muito com os meus sentimentos e com a minha fé. Não foi o suficiente ainda para abalar minha fé, mas que ela mexeu sim. Porque é uma declaração que, embora tivesse todo um contexto histórico na época, é muito forte, sabe? É muito preconceituosa. Demais, demais mesmo. Duvido que você teria coragem de mostrar essa declaração do presidente Brigham Young para um amigo seu que não é membro da igreja. Experimenta só mostrar essa declaração e pergunta o que você acha, mesmo levando em conta o contexto histórico. Se bem que um profeta, ele não deve ser guiado por contextos históricos, pelas crenças da sua época, ele deve ser guiado pela voz de Deus. Ou do contrário, Deus o retiraria. Pelo menos foi o que o Wilford Woodruff deixou bem claro naquela declaração oficial. Mas vamos lá. Você vê alguns grupos da família humana que são negros, desajeitados, feios, desagradáveis e baixos em seus costumes, selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência que é normalmente dada à humanidade. Caim poderia ter sido morto e isso teria findado aquela linhagem de seres humanos, os negros, hein? Mas não era para ser assim, e o Senhor pôs uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Eles seriam servos de servos, e aqueles que querem libertar os escravos não poderão fazer nada a respeito, nem sequer alterar este decreto. Então você já vê que é uma declaração, me desculpa a sinceridade, mas extremamente racista, digna, desculpa gente, mas é digna de um supremacista branco. Sabe, por mais que existisse um contexto histórico, ele é um profeta de Deus. Ele dizia que aqueles que lutavam pela abolição da escravidão não poderiam mudar esse decreto de Deus. Era um decreto de Deus, não era uma opinião nem uma teoria. Porém, ele deixou bem claro aqui a visão que ele tinha dos negros. Tá? Mas não acaba por aí. Quisera eu que acabasse por aqui, mas não acaba por aqui. Agora é sobre o casamento interracial. Essa era a visão que ele tinha também. E que vocês vão ver ao longo do vídeo que não era só a visão dele, foi compartilhada por outros presidentes da igreja também, tá bom? Olha só o que ele diz. Devo contar-lhes a lei de Deus no que diz respeito à raça africana? Escuta só. Se um homem branco que pertence à semente escolhida misturar o seu sangue com a semente de Caim, que são negros, a pena nos termos da lei de Deus é a morte imediata. Isso vai ser sempre assim. Brigham Young. Eu vou deixar os links disso tudo, né? Então ele é bem claro quando ele fala isso. Jamais deveria misturar o sangue branco com o sangue dos negros, porque isso violaria os termos de Deus e a pena seria a morte imediata. Ele deixou bem claro, vai ser sempre assim. Nós sabemos muito bem que não foi sempre assim. Vamos passar agora para o 10º presidente da igreja, que é o Joseph Fielding Smith.
Isso aí já se passou muito tempo, né? Brigham Young foi o segundo, aí eu falei sobre o Wilford Woodruff foi o quarto, aqui nós já estamos nos 10º presidente da igreja. Já temos até uma foto dele, usando as roupas até atuais. E Joseph Fielding Smith era um erudito da igreja. Profundo conhecimento, escreveu livros, doutrinas de salvação, que infelizmente não são mais publicados, ou felizmente, né, para a igreja, pelo menos, eu acredito que ela não tem interesse mais em publicar, porque há controvérsias ali. Tá? De repente eu faço até outros vídeos falando sobre algumas controvérsias que existem ali, sobre casamento, sobre ter filhos, N coisas, que hoje em dia a igreja também já, acho que já esqueceu, eu acho melhor a gente esquecer dessas coisas. Mas vamos para uma declaração dele, que está lá em Doutrinas de Salvação, se não me engano, no volume 1, na página 67. Aí aquela questão de por que um homem nasce branco e o outro nasce preto, né, com privilégios e outro com desvantagens. Ele diz assim: há uma razão para o homem nascer preto com outras desvantagens, enquanto outro nasce branco com grandes vantagens. A razão é que nós tínhamos um outro estado antes de virmos para cá, e fomos obedientes, mais ou menos, às leis que lá nos foram dadas. Aqueles que lá foram fiéis em todas as coisas receberam bênçãos maiores aqui, e aqueles que não foram fiéis receberam menos. Então, aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Aqui é um profeta do Senhor, dizendo que quem não foi fiel antes, receberam menos aqui na terra, e quem foi mais fiel recebeu mais. Meu pai é negro, minha avó também negra, obviamente. E o que acontece? Então, se eu tivesse nascido antes de 1978, foi quando a igreja mudou as regras sobre os negros na igreja, eu seria um desfavorecido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Tá jogando um pouco da... Desculpa, mas, cara, eu tenho que falar minha opinião. Tá botando um pouco agora a responsabilidade no Senhor. Presidente Monson, ele teceu o seguinte comentário, que eu também vou deixar o link, sobre um apóstolo que deu uma palestra numa convenção de professores universitários de religião em Provo, Utah, em 1954. Vamos ver o que ele falou sobre esse apóstolo. Detalhe, esse discurso virou um panfleto que foi distribuído pela igreja durante muitos e muitos anos. E ele se embasava nas escrituras para que a segregação racial dentro da igreja se mantivesse, mesmo com os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos em ebulição. Esse é o Mark Peterson, que era o apóstolo, ele foi apóstolo de 1944 a 1984. Bem, essa é a declaração do presidente Thomas S. Monson a respeito do Mark Peterson. Aqui e ali, agora e então, Deus faz um gigante entre os homens. Um gigante entre os homens foi o elder Mark E. Peterson. Um gigante entre os homens. Olha, eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar nele. Perguntei para minha esposa também, que é muito tempo da igreja, ela também nunca tinha ouvido falar dele. Então, não sei. De repente ele não foi tão gigante assim, porque se ele fosse tão gigante assim entre os homens, eu acredito que eu já saberia, com tanto tempo da igreja. Mais uma vez, alguém pode dizer, ah, mas o Weber não lia muito. Olha, não é bem assim a história não. E você aí, já ouviu falar de Mark Peterson? Então, vamos à declaração dada por Mark Peterson naquela convenção de professores universitários de religião. Tem várias, hein? Eu não sei qual é a mais polêmica, mas vamos lá. Então, aí vai ele seguindo a linha de Joseph Fielding Smith. Ele fala o seguinte: quem colocou os negros originalmente na África mais escura? Foi algum homem ou foi Deus? E quando ele, Deus, os colocou ali, ele os segregou. O Senhor o fez. Foi um ato de segregação. Um apóstolo do Senhor. Ele afirma nesse discurso, que virou um panfleto da igreja, que o próprio Senhor segregou os seres humanos. Então, acho que não precisa mais comentar nada. Outra declaração dele, vamos lá. Veja bem, aí já tem a ver com os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, que estavam começando a tomar corpo, assim, pegar força, entendeu? Ele diz o seguinte: parece que o negro procura absorção com a raça branca, o lance do casamento. Ele não vai estar satisfeito até que ele consiga isso através do casamento interracial.
Não devemos permitir, olha bem, o profeta do Senhor falando isso, não devemos permitir que os nossos sentimentos nos carreguem, nem que sintamos tanta pena dos negros, que abramos nossos braços e os abracemos com tudo o que temos. Marquem Peterson. Não devemos sentir pena dos negros. Estude, gente. Eu não sou professor de história, eu conheço pouco de história, mas pelo pouco que eu sei, eu tenho certeza que os negros sofriam muito com segregação nos Estados Unidos. E não só lá, no mundo todo. E nós vemos aqui um profeta de Deus, porque ele era um apóstolo e um profeta também, afirmando que não deveriam ter pena do sofrimento deles, porque eles eram merecedores desse sofrimento. Tá legal? Olha, é complicado isso. Eu acho muito complicado você ouvir isso de um apóstolo e não começar a se questionar o merecimento daquele apóstolo naquele cargo. Porque como o Wilford Woodruff falou, ele se referiu ao presidente, mas poxa, o presidente sabia que sabia que ele estava falando isso, sabia que ele falou na época, tanto é que virou esse panfleto que eu já comentei, que se chama Questões Raciais, Como Afetam a Igreja, que eu também vou deixar o link. A última declaração dele. Aí já fala dos negros no futuro, na vida após morte, no que ele receberá, mesmo ele sendo extremamente digno aqui na Terra, pelo menos essa é a doutrina da época. Apesar de tudo que fez na vida pré-existente, o Senhor está disposto, se o negro aceitar o Evangelho com real e sincera e realmente se converter, a lhe dar as bênçãos do batismo e do dom do Espírito Santo. Se esse negro for fiel, todos os seus dias, ele pode e entrará no reino celestial. Ele irá para lá como um servo, mas receberá uma ressurreição celestial. Veja bem, o que ele diz aqui? Que não importa, na época, não importa o quanto o negro fizesse de bom nessa vida. Se ele fosse uma pessoa extremamente fiel a Deus, ainda assim, por não poder receber o sacerdócio, que seria a autoridade para agir em nome de Deus, e que segundo a própria igreja, só ela tem esse sacerdócio, só ela tem essa autoridade e poder para agir em nome de Deus, o negro não podia receber esse sacerdócio na época. E o que acontece? Ele não seria merecedor de ser levado ao mais alto grau de glória dentro da doutrina mórmon. Ele seria um servo mesmo após essa vida, porque ele não podia ter o sacerdócio. Tá? Essa é a declaração dele. Enfim. Agora, eu gostaria de puxar um pouco da memória de vocês, ou apresentar a vocês essa senhora aqui. Ela se chama, ou melhor, ela se chamava, ela faleceu já, Rosa Parks. Ela está sentada aqui no ônibus e talvez alguns conheçam a história dela, mas eu vou dar um breve relato, um breve resumo do que eu posso me lembrar dessa foto aqui, que isso aqui foi uma reprodução do que aconteceu. Ela estava cansada, era uma costureira, uma mulher negra, e entrou um homem branco no ônibus. E naquela época, quando um branco entrava no ônibus, ele tinha seus espaços reservados e os negros tinham os deles. Se os negros estivessem ocupando espaços, todos os espaços, e os brancos também, aqueles negros precisariam se levantar para que os brancos se sentassem. Ou se os negros estivessem numa fileira mais à frente do ônibus, eles teriam que se levantar e ceder lugar aos brancos. Enfim, o motorista falou que os negros daquele banco deveriam se levantar. Rosa Parks se recusou a levantar. Ela não se levantou. O motorista disse para ela, olha, então vou ter que chamar a polícia. E ela falou, então que chame, pode chamar a polícia. Ela, posteriormente, ela foi presa por esse ato. E aí eu já deixo a minha opinião. Sabe qual a minha opinião do motivo que a fez permanecer sentada naquele banco e ser presa posteriormente? Porque ela tinha certeza no coração dela que era exatamente igual àquele branco que tinha entrado no ônibus. Era exatamente igual. Ela não precisou de um profeta branco de olhos azuis que dissesse para ela que ela não nasceu para ser serva. Ela não precisou de um profeta que recebesse uma revelação que dissesse para ela, olha, na próxima vida você vai continuar sendo serva. Ela sabia que ela não nasceu para ser serva e ela sabia que ela era merecedora de tudo que existe nessa terra, tanto quanto qualquer outro homem branco, e de tudo que vinha depois, porque ela era uma mulher religiosa, sabe? E depois disso, um homem chamado Martin Luther King, aí eu volto para o início do meu vídeo. Martin Luther King, com 26 anos, ficou sabendo dessa história. Ele era um simples pastor batista, ele não era um profeta de Deus, ele era um negro que lutava pelos direitos dos negros. Ele enxergava o futuro.
E ele não só enxergava o futuro, ele tinha um sonho para o futuro. Esse episódio aqui de Rosa Parks aconteceu alguns meses após o discurso do apóstolo Mark Peterson. Alguns meses, nem um ano depois. E essa mulher, na minha humilde opinião, nesse simples ato dela de não levantar de uma poltrona, ela mereceu muito destaque na história do que Mark Peterson, que eu nunca ouvi falar antes de começar a pesquisar sobre o racismo dentro da igreja, tá? E já que eu toquei no assunto de Martin Luther King, vamos lá. Martin Luther King, discursando na marcha sobre Washington, mais de 200 mil pessoas estavam presentes em 1963 e ouviram Martin Luther King durante o seu discurso. Repito de novo, ele não era um profeta de Deus, mas ele tinha um sonho, ele enxergava um futuro, ele esperava um futuro diferente para a raça dele. Em 1963, e por diversas vezes ele repetiu naquele discurso: eu tenho sonho, eu tenho sonho. Ele sonhava. Enquanto um homem que não era profeta de Deus, ele sonhava com um futuro melhor para os negros, um homem que era um profeta de Deus, ele condenava os negros a serem servos nessa vida, me desculpa a sinceridade mais uma vez, e servos na vida futura, na vida pós-morte. E ele falou nesse discurso: eu tenho um sonho, que nossos filhos serão julgados não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Martin Luther King, Nobel da Paz no ano seguinte, 1964. Eu lembro dele, os negros lembram dele, os brancos lembram dele, a história lembra dele. Ele é o Nobel da Paz. Eu nunca tinha ouvido falar de Mark Peterson, na minha ignorância. Mas será que ele foi um gigante de fato? Será que ele foi tão grande assim para a história da humanidade, especialmente para a história dos negros? A igreja levou 14 anos após o presidente americano tornar crime a segregação racial, qualquer tipo de discriminação racial dentro dos Estados Unidos. Levou 14 anos para que pudesse revogar tudo aquilo que havia sido dito sobre os negros dentro da igreja. Tudo aquilo que tinha sido doutrina ao longo dos anos. 14 anos. Muito antes disso, Rosa Parks já havia demonstrado qual a posição dos negros perante Deus e os homens. Martin Luther King também e muitos outros que lutaram pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Sabe qual hoje a opinião da igreja sobre tudo aquilo que foi pregado pelos profetas anteriores? Você encontra lá em Tópicos do Evangelho, que começaram a ser publicados lá por 2013, esclarecendo questões, muitas vezes jogando uma pá de cal em cima daquilo que foi pregado e ensinado e vivido dentro da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias por mais de 100 anos. Ela simplesmente enterrou as palavras dos profetas antigos, que deveriam ter sido guiados por Deus. E se não foram, eu falo deveriam porque se eles não foram guiados por Deus, significa que Deus deveria tirá-los, segundo Wilford Woodruff, porque eles não estavam seguindo os preceitos de Deus. E aqui eu separei a parte dos tópicos do Evangelho que fala sobre isso. Etnias e o sacerdócio diz o seguinte: hoje a igreja nega as teorias do passado para que a pele escura é um sinal de desagrado divino, uma maldição, ou que ela reflete as ações de uma vida pré-mortal. Que casamentos interraciais são um pecado, ou que os negros ou as pessoas de qualquer raça ou origem étnica são inferiores de qualquer forma a qualquer outra pessoa. Então essa é a doutrina da igreja agora. Ela diz que tudo aquilo que foi pregado pelos profetas anteriores durante mais de 100 anos, quase 130 anos, foram apenas teorias. Mas se foram teorias, e essas teorias não eram a doutrina de Deus, por que Deus permitiu que profetas permanecessem em seus postos como profetas, videntes reveladores, se eles estavam seguindo doutrinas que não era a vontade dele? Por que Deus permitiria isso? Isso é uma reflexão para você também, que está convicto de que todos eles falavam e aí hoje falam a palavra de Deus. Será que daqui a alguns anos isso também não vai mudar? Será que não vão dizer que hoje o que é falado hoje também não são só teorias? E por que Deus permite que homens presidam a sua igreja na terra guiados por suas teorias, por costumes de sua época e não por sua vontade?
Esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje e essas reflexões com muito carinho, tá? Me perdoem pelas minhas falhas, por ter me emocionado em alguns momentos, porque é um assunto que me toca bastante, tá? Mas fique com Deus e até mais.